Uma pergunta que acompanha a humanidade há milênios. O que realmente acontece quando morremos? Será que tudo simplesmente termina? Ou existe algo além do último suspiro? Segundo os ensinamentos reunidos por Allan Kardec, a morte não é o fim da existência. Ela é apenas uma passagem, uma transição entre dois estados da vida. Mas essa passagem não acontece da mesma forma para todos. Os espíritos explicam que os primeiros momentos após a morte podem ser muito diferentes dependendo de como cada pessoa viveu, pensou e sentiu durante sua jornada na Terra. Para compreender isso, primeiro precisamos entender como o Espiritismo explica a natureza do ser humano. De acordo com Allan Kardec, não somos apenas um corpo físico, somos formados por 3 elementos principais: o corpo material, que é o instrumento temporário da nossa vida na Terra, o perispírito, que é uma espécie de corpo espiritual que liga o espírito ao corpo físico, e o espírito, que é nossa essência verdadeira, imortal e consciente. Quando chega o momento da morte, o que acontece não é o desaparecimento da vida. O que ocorre é a separação entre o espírito e o corpo físico. Esse processo é conhecido no Espiritismo como desencarnação. Em muitos casos, essa separação acontece de maneira gradual, como se o espírito estivesse lentamente se libertando de um envoltório que já não lhe serve mais. Para alguns espíritos, essa passagem é tranquila e serena, quase como adormecer e despertar em um novo lugar. Para outros, especialmente aqueles muito ligados à vida material, esse momento pode ser mais confuso. O apego às coisas da terra, às posses, às preocupações ou até mesmo às próprias dores pode dificultar a percepção imediata de que a vida continua em outra dimensão. Muitos relatos espirituais reunidos por Kardec descrevem que logo após a morte, o espírito passa por algo parecido com um despertar. Imagine alguém que estava em um sonho profundo e lentamente começa a acordar. Aos poucos, o espírito começa a perceber que algo mudou. Em alguns casos, ele ainda se encontra próximo ao próprio corpo físico, observa as pessoas ao redor, vê familiares, médicos ou amigos. Ele tenta falar, tenta se comunicar, mas percebe que ninguém o escuta. Nesse momento, surge uma sensação estranha. Ele percebe que continua consciente, continua pensando, continua sentindo, mas algo fundamental mudou. Aos poucos, a compreensão chega. Ele atravessou aquilo que chamamos de morte. Mas, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, esse momento raramente é vivido em solidão. Muitos espíritos relatam que após esse despertar inicial, começam a perceber a presença de outras consciências ao seu redor. Frequentemente são recebidos por espíritos amigos, familiares que já haviam partido antes, ou mentores espirituais encarregados de auxiliar nesse processo de adaptação. Esses encontros são descritos como momentos profundamente emocionantes. Espíritos queridos aparecem para acolher aquele que acaba de chegar, não como figuras assustadoras, mas como presenças familiares que ajudam a trazer calma, compreensão e orientação. Esse momento de reencontro é, para muitos, uma das primeiras provas de que a vida continua além da matéria. Com o passar desse período inicial de adaptação, muitos espíritos começam a vivenciar algo que os ensinamentos espíritas descrevem como uma espécie de revisão da própria vida. É como se, pouco a pouco, a consciência se tornasse mais clara e o espírito pudesse observar com maior lucidez o caminho que percorreu durante sua existência na Terra. Recordações surgem, momentos importantes reaparecem na memória. As escolhas feitas, as atitudes tomadas, as palavras ditas e as oportunidades vividas passam a ser vistas sobre uma nova perspectiva. Mas essa revisão não acontece como um julgamento imposto por Deus ou por alguma autoridade espiritual. Não existe um tribunal externo condenando ou absolvendo o espírito.
No Espiritismo, o verdadeiro julgamento acontece dentro da própria consciência. É o próprio espírito que percebe com mais clareza do que nunca as consequências de suas ações. Ele compreende o bem que realizou, mas também reconhece os erros que cometeu. E essa percepção não vem acompanhada de punição divina, mas de aprendizado. É nesse momento que muitos espíritos compreendem algo profundamente importante. Cada pensamento, cada gesto e cada escolha na vida material tem impacto direto na evolução da alma. A vida na Terra, segundo o Espiritismo, é uma escola, uma oportunidade de crescimento, aprendizado e transformação moral. Depois desse período de adaptação e reflexão, cada espírito segue seu caminho no mundo espiritual. Espíritos mais elevados que cultivaram o bem, a compaixão e a humildade durante a vida costumam encontrar ambientes espirituais de paz, onde continuam aprendendo e trabalhando em favor do progresso coletivo. Outros espíritos, ainda muito ligados às paixões, aos vícios ou às ilusões da vida material, podem atravessar fases de maior confusão interior ou sofrimento interno. Mas mesmo nesses casos, o Espiritismo ensina que não existe condenação eterna. Todo espírito foi criado para evoluir. Com o tempo, trabalhando através de aprendizado, arrependimento e novas oportunidades de crescimento, todos seguem avançando em direção a estados mais elevados de consciência. A morte, portanto, não é um fim, ela é apenas uma mudança de estado, um retorno temporário ao mundo espiritual de onde todos viemos e para onde todos voltaremos um dia. Talvez a maior mensagem que o Espiritismo nos ofereça seja justamente essa: a vida continua, e cada momento da nossa existência na Terra é uma oportunidade preciosa de construir o futuro do nosso próprio espírito. Se este vídeo despertou algo dentro de você, talvez seja um convite à reflexão. Como estamos vivendo nossa vida hoje? Que sementes estamos plantando em nossos pensamentos, palavras e atitudes? Porque, segundo os ensinamentos espirituais, aquilo que cultivamos na Terra é exatamente o que encontraremos quando atravessarmos o portal da vida espiritual. Se essa reflexão fez sentido para você, compartilhe este vídeo com alguém que também busca compreender os mistérios da existência e inscreva-se no canal para continuar explorando juntos as grandes perguntas da vida e da espiritualidade. Porque, no fundo, todos estamos caminhando na mesma jornada, a jornada eterna do espírito em direção à luz.